Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão 15 do capítulo 3 do volume 1 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Lucevai. A questão 15 diz o seguinte: o alcance de um projétil é de 4 vezes sua altura máxima e ele permanece no ar durante 2 segundos. O item A: em que ângulo ele foi lançado? B: qual foi a velocidade inicial? C: qual é o alcance? Então, pessoal, eu vou estar aproveitando essa questão para meio que fazer uma breve revisão da obtenção de equações bastante importantes no tratamento do lançamento de projéteis, tá certo? Então, vou estar aqui determinando com vocês a equação da altura máxima, do alcance, do tempo total, tá certo? E aí, ao final de toda essa demonstração dessas expressões bastante importantes, que eu vou estar propriamente resolvendo a questão, porque a questão menciona que o alcance, fala na situação que o alcance é 4 vezes a sua altura máxima. Então estamos na situação que a equação, a gente vai utilizar a equação do alcance e vai igualar isso a 4 vezes a equação da altura máxima, tá certo? E com isso, né, determinar os itens A, B e C, tá certo? Mas, como eu mencionei, antes de resolvermos propriamente a questão, vou estar aproveitando essa questão e estar demonstrando, embora tratamos isso nas videoaulas conteúdo, mas estou aproveitando essa questão para fazer uma breve revisão e, ao final, resolver ela propriamente, tá certo? Então, esquematizando esses tipos de movimento, a gente tem, né, uma partícula que descreve uma trajetória parabólica com uma velocidade inicial v0, sendo lançada com um ângulo θ com relação ao eixo horizontal, e em um certo ponto ela vai atingir a altura máxima. Nesse ponto de altura máxima, a parte da decomposição do movimento vertical, temos que a velocidade vertical nesse ponto ela é nula, tá certo? E depois ela descreve o restante do movimento, tal que esse ponto onde a partícula atinge a mesma altura de lançamento é chamado de alcance, tá certo? Então temos aí o alcance, a definição do alcance, a da altura máxima, e vamos encontrar essas duas expressões para isso, da alcance e da altura máxima, assim como também do tempo total, que é 2 vezes o tempo máximo, que corresponde ao tempo para poder atingir a esse ponto da altura máxima, tá certo? Então, é esse tipo de movimento, tá certo? Que tratamos ao longo desse capítulo de movimento 2D, que é chamado lançamento de projéteis ou lançamento balístico, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro determinando a altura máxima. Então, pela decomposição do movimento, né, temos ao longo do eixo Y as seguintes equações para a velocidade. Então, temos a velocidade ao longo do eixo Y, sendo velocidade final é igual a inicial, mais aceleração vezes o tempo, né? Onde a aceleração vai ser menos g, porque estamos adotando, né, uma aceleração da gravidade é sempre para baixo, e estamos adotando o eixo y positivo para cima, então a aceleração aqui vai aparecer com um sinalzinho de menos, tá certo? E destacando, como já falado nas videoaulas de conteúdo e também em outras soluções de exercício, esse tipo de movimento a gente pode desacoplá-lo, né, tratando de forma simultânea o movimento horizontal, que é um movimento retilíneo uniforme, e o movimento vertical, que é um movimento retilíneo uniformemente variado sobre a ação da aceleração da gravidade, tá certo? Então, dito tudo isso, voltando aqui para a obtenção da altura máxima. Então, essas são as equações, essa é a equação, né, da velocidade, em termos da velocidade inicial, da aceleração da gravidade e o tempo, onde essa componente da velocidade inicial ao longo do eixo vertical é quem, né, como esse é o ângulo θ, então essa componente aqui vai ser v0 sendo de θ, tá certo? A componente escalar dessa componente vetorial v0y, ok? Então esse aí é a nossa componente escalar v0 sendo de θ. E na altura máxima a gente tem, né, nesse pontinho aqui de altura máxima, que a minha velocidade y, né, da componente y é igual a 0, tá certo? Então, como eu acabei de escrever, temos aí que
v de y no ponto máximo é igual a zero. Então, substituindo esse resultado na equação de número 1, a gente encontra o que, né? O meu vy, né? Ele é igual a zero, tá certo? E já estou substituindo o meu v0y por v0 seno de θ. Então, vy igual a v0 seno de θ menos gt igual a zero. Então, posso estar isolando o meu tempo, que eu vou chamar esse tempo de tempo máximo. Então, isso vai ser tempo máximo é igual a v0y, que é v0 seno de θ, dividido por g. Tá certo? Tá aí esse chamado de tempo máximo, que é o tempo para o qual a partícula atinge a altura máxima. Ok? E pela equação da lei horária do movimento, a gente vai pegar a equação da lei horária do movimento em y e substituir esse tempo máximo nessa expressão, tá certo? Então vamos lá. Então temos y igual a y0 mais v0 yt menos gt2 sobre 2. Substituindo para esse tempo máximo e sabendo, né, de acordo com o nosso sistema de coordenadas, esse aqui é o nosso y0, que vai ser igual a zero, mas que não seja. Então, temos que o y menos y0 corresponderia à altura máxima nesse ponto máximo, tá certo? Onde o vy é igual a zero. Então, vamos substituir esse resultado aqui na lei horária e vamos utilizar as equações, né, 1 e 3. Então, vamos utilizar o fato da componente vertical ser v0 seno de θ, aqui no v0y, e o tempinho aqui vamos substituir por v0 seno de θ, ok? Então, estamos fazendo isso, pessoal, para poder determinar a expressão para a altura máxima. Então, vamos lá. Então, fazendo isso, a gente tem, né, y menos y0 deu o h máximo. O v0y substituir por v0 seno de θ, tá aqui ele, e aí eu estou calculando nesse tempo máximo, tá certo? Então, substituindo o t por tm. É o que a gente vai fazer agora. Então, repetir a mesma equação, só que agora substituindo esse t de m por v0 seno de θ. Então, apareceu aqui v0 seno de θ, e aqui apareceu v0 seno de θ dividido por g, né, ao quadrado, tá certo? Então tá aí, estava só apagando. Então veja que vai ter um g aqui, então vai aparecer, devido a esse quadrado, vai aparecer um g quadrado. Então a gente pode cortar o g do numerador com o g quadrado, dando só 1 sobre g. Então o termo do numerador aqui vai aparecer v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Exatamente o que tem aqui, v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então o que a gente tem é do primeiro termo, temos v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por g, está aqui ele. E do segundo, teremos o que? A mesma coisa, só que é 1 menos 1 sobre 2, tá certo? É menos meio aí, né? Porque tem um 2 aqui e tem um sinalzinho negativo. Eu quero chamar a atenção disso, tá certo? Então, a gente tem uma soma de fração aqui, 2 sobre 2 menos 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 2. Então, isso vai dar meio v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, g, tá certo? Resultando aí na equação da altura máxima. Então, a altura máxima é igual a v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Com isso, determinamos a primeira das equações que eu quis demonstrar aqui, que eu quero demonstrar aqui para vocês. A primeira delas, da altura máxima. Agora a gente vai estar encontrando o alcance, né, e o tempo total. Note que a gente já encontrou o tempo máximo e o tempo total vai ser 2 vezes esse tempo máximo. Ok? Então vamos logo para o tempo total, tá? Então, como eu falei, ele será o dobro do tempo que leva para atingir a altura máxima, isto é, t total é 2tm, onde tm nós encontramos da equação de número 3, que é v0 seno de θ dividido por g, então isso vai ser 2v0 seno de θ dividido por g. Então guarda aí mais uma equação importante e vamos agora finalmente para a equação do alcance, tá certo? E aí o alcance, né, é o que? É a distância entre o ponto do lançamento do projétil e o ponto em que o projétil volta a passar pelo plano y igual a zero, né? Então, é válido também destacar que se você pegar qualquer 2 pontos da trajetória cuja estão contidos, né, na interseção entre o plano e a trajetória, eles terão a mesma módulo de velocidade, tá certo?
E aí, mas aí destacando, né, que o alcance dado o ponto de lançamento, né, ele corresponde ao ponto, né, da distância horizontal no qual a partícula volta a passar pela mesma altura de lançamento, ok? Esse é o que a gente chama de alcance. E aí, para estar determinando o alcance, a gente vai estar substituindo a equação 7, que é do tempo total, agora na componente do movimento horizontal, tá certo? Então, como esse alcance é a distância horizontal, então a gente vai estar utilizando o tempo total na lei horária do movimento ao longo do eixo X, que descreve um movimento MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Então, tá aqui a nossa lei horária para o movimento ao longo do eixo X. X é igual a x0 mais Vxt, né? Onde essa velocidade ao longo do eixo horizontal é a mesma inicial ao longo do eixo horizontal, né? Então, Vx é igual a V0x, que pela decomposição do vetor velocidade inicial, então a componente horizontal seria essa, então seria V0x é quem? É o V0 cosseno de θ, tá certo? Porque é o cateto adjacente, né? Corresponderia a um cateto adjacente se você desenhar um triângulozinho retângulo e contido aí o ângulo θ, onde a hipotenusa corresponderia ao próprio vetor V0, tá certo? Então tá aí, temos que o nosso Vx é V0x, que é igual a V0 cosseno de θ. Então vamos agora substituir esse tempo total aqui, ok? E aí no caso, x menos x0 dá o alcance. Então temos o alcance igual a x menos x0, que é igual a, quem é o meu Vx, é o V0 cosseno de θ. Então eu já substituí aqui o V0 cosseno de θ, e eu estou querendo calcular para o tempo total, né? Porque eu quero encontrar o alcance. Então isso é o t total. Então vou só substituir a equação de número 7 do tempo total, o que resulta em quê? Então, alcance vai ser o V0 cosseno de θ, e aí o tempo total substituir por esse camarada, tá aqui ele, 2V0 seno de θ dividido por G, ok? Então, isso vai dar, né, 2V0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ dividido por G. A gente poderia escrever nessa equação utilizando a identidade trigonométrica do seno de A mais B, né? Então, seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, tá certo? Então, como os ângulos são os mesmos, A e B seria correspondente igual a θ, então isso vai ser que seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Então, essa contribuição aqui é igual a seno de 2θ. Então, a gente poderia escrever ainda como sendo o V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por G. Então, como eu estou tomando nota aqui, o seno de A mais B, tá certo? É seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, nesse caso, a gente tem que A e B são iguais a θ. Então, isso dá 2θ. Então, temos que 2 seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ. Então, finalmente, encontramos a equação do alcance como V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por G. Então, recapitulando, até agora determinamos as expressões matemáticas do alcance, do tempo total, da altura máxima e o tempo máximo, tá certo? Então, equações bastante importantes na solução desses tipos de problema. E agora, finalmente, voltamos para a questão, recapitulando, né? Que ela pede para encontrar o item A, o ângulo em que foi lançado, o item B, a velocidade inicial e o item C, o alcance. Haja vista que a questão menciona que o alcance é 4 vezes a altura máxima e que ela permaneceu no ar por 2 segundos, ok? Então, vamos lá, finalmente, resolver, né, a questão. Então, a questão, o item A pede o ângulo θ, tá certo? E aí, de acordo com a questão, o alcance do projeto é 4 vezes a altura máxima. Então, a gente vai utilizar a equação do alcance e igualar com 4 vezes a equação da altura máxima. Então, pelas equações anteriores, a equação 5 e a equação 9, então a gente vai só substituir com A igual a 4H máximo. Então, a gente encontra, né, o alcance. Está aqui ele, V0 quadrado seno de 2θ dividido por G. E da altura,
voltando aqui, é V0 ao quadrado, seno de 2θ dividido por 2g, tá certo? Temos aí. Então, o g vai cortar com g, o V0 ao quadrado com o V0 ao quadrado. Então, a gente vai ter seno de 2θ igual a 2 seno ao quadrado de θ, tá certo? E aí, como seno de 2θ é 2 seno de θ cosseno de θ, então a gente tem o quê? Então, do lado esquerdo temos seno de 2θ cosseno de θ é igual a, do lado direito, 2 seno ao quadrado de θ. Então, esse 2 corta com 2, esse seno de θ corta com esse quadrado aqui. Então, a gente a solução é um ângulo tal que o seno desse ângulo é igual ao cosseno dele. Então, dentro do primeiro quadrante, o ângulo que o seno é igual ao do cosseno desse ângulo é 45 graus, tá certo? Então, temos a situação que seno de θ igual a cosseno de θ, que dá θ igual a π sobre 4, que é 45 graus, sendo essa a solução do item A. O item B nos solicita qual a velocidade inicial, tá certo? Então, vamos lá calcular a velocidade inicial agora, beleza? Então, de acordo com a questão, menciona-se que o tempo total que ficou no ar, tá certo? Foi de 2 segundos. Então, vamos utilizar a equação do tempo total, tá certo? Para poder tomar vantagem nesse dado da questão. Então, temos aqui o tempo total de 2 segundos. Isso vai ser igual a 2 V0 seno de θ g. Já temos que nessa situação o θ é 45, tá certo? E aí, com isso, encontramos quem é V0. Então, vamos lá. Então, a gente tem que o tempo total é igual a 2, que é igual a 2 V0 seno de θ, dividido por g. No caso, o 2 vai cortar com 2, dando 1, né? Aí, então, multiplicando ambos lados da equação por g seno de θ, a gente encontra que V0 é igual a g dividido por seno de θ. E aí, substituindo os valores de g por 9,8 e o θ por 45, tá certo? Então, a gente vai encontrar que isso é 9,8 dividido por raiz de 2 sobre 2, resultando no valor de V0 de 9,8 vezes raiz de 2 metros por segundo, sendo essa a solução do item B. E por fim, no item C, a questão nos pede o alcance, né? Qual é o alcance? Então já determinamos a expressão matemática para o alcance, essa daqui, e acabamos de encontrar quem era o V0 e do item A quem é o θ. Então, do item B temos o V0, do item A temos o θ, e agora é basicamente substituir os valores, tá certo? Então vamos lá para o cálculo do alcance. Então, das respostas dos itens anteriores, a gente pode determinar o alcance como V0 ao quadrado sendo de 2θ dividido por g, e aí substituindo os valores, temos o que? V0, 9,8 raiz de 2, isso ao quadrado, e seno de 2θ, então isso é 2 vezes 45 dá 90, seno de 90 é 1, então vai cortar esse 9,8 com 9,8 aqui, então a solução vai ser 9,8 vezes 2, que dá, né, então fazendo passo a passo, dá 19,6 metros. Então, do item C, encontramos o alcance, do item B, a velocidade, e no item A, determinamos o ângulo aí, na situação em que o alcance é 4 vezes a altura máxima, então corresponde ao ângulo de 45 graus. Então, pessoal, a solução dessa questão foi um pouco mais longa, porque eu quis usar essa questão para poder fazer uma breve revisão para determinar a expressão matemática do alcance, está aqui ela, a expressão matemática do tempo total, está aqui ela, a expressão matemática da altura máxima e a expressão matemática para o tempo máximo, tá certo? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau!